você aceitar? Alguém que já chegou e te pediu algo assim, que era, assim, aos olhos humanos, impossível de você perdoar, por exemplo. Alguém que foi te pedir perdão que não dava certo. Ou alguém te pedindo algo que você não conseguia executar ou fazer aquilo que a pessoa te pediu. Já aconteceu isso? Por exemplo, vamos dizer que a irmã é casada e chega alguém, o marido trai, e alguém chega para você e fala assim: olha, eu queria que você perdoasse o seu marido. E não somente perdoá-lo, mas trazer ele para casa de novo, e queria que vocês dois trabalhassem juntos. Para que vocês obedecessem esse pedido, seria complicado? Por que seria complicado perdoar? O que aconteceu? Isso é uma pergunta mesmo. Por que é complicado perdoar alguém que nos traiu? O que vocês acham? Porque machuca. Machuca muito, não machuca? Ou alguém que mentiu para você. Alguém chega e mente para você e de repente você entende que você precisa perdoar essa pessoa. O porquê que é difícil perdoar alguém que mente? O que vocês acham? Falsidade. Alguém que chega, fala que vai fazer algo, mas não faz. E quando você pergunta, a pessoa mente. Ou seja, está te traindo. Então, certas coisas que acontecem na vida da gente vai nos machucar, vai mexer com a gente. E aí eu pergunto, qual que é a posição do cristão? E a gente vai ver aqui a história de um cara que ele foi traído. E ele não foi somente traído, ele foi envergonhado. Não é esse cara ainda. Tem um lá, tem José. Boa. José, mas não é José. Ele foi traído, ele foi envergonhado, e a comunidade onde ele vivia era muito complicado para que ele pudesse perdoar o cara que o traiu. E vocês vão entender o porquê. Para ele, o fato dele perdoar seria um sinal de vergonha e de fraqueza. Ou como se diz aqui no Ceará, o cara não era macho, porque ele perdoou. Então o perdão não é uma coisa tão simples. Mas a pessoa que ela é transformada, ela precisa ter a habilidade de perdoar. Ela precisa entender que ela abriu o coração. Ela possa perdoar. Onésimos. Quem já ouviu falar de Onésimos? Eu acho que se você tiver um filho, você coloca o nome dele de Onésimo. Abrir a nossa Bíblia de Filemão. Isso já. Depois de Tito, depois de Timóteo. Vai olhando aí. Acha Timóteo, se achar Timóteo é mais fácil. Primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemão. Ele é difícil de achar porque ele é provavelmente só uma página na Bíblia de vocês aí. Só uma paginazinha, bem pequenininho. Achou? Vamos lá, já tem paciência, porque a gente vai ler. Olha que benção. Hoje, num dia, a gente vai ler um livro. Nem vai demorar. Filemão. Foi? Então, falta só um para achar. Esquenta não, a gente tá lá no finzinho da Bíblia, tá mais pro fim. Tenta achar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus. Um antes do livro de Hebreus.
Deu ruim aí? Fugiu? Achou o livro de Hebreus? Não, não, aí é só estar no Antigo Testamento. Vai lá pro Novo. Lá para trás. Achou de Hebreus, achou de Filemon. Ó, você achou Tito, achou Filemon. Filemon. Então presta atenção, a gente vai ler devagarinho para a gente poder ver a história desse cara chamado Onésimo. Nós vamos ter 3 personagens aqui muito importantes que vocês não podem esquecer o nome deles. Tá certo? Então, primeiro personagem, Paulo. Segundo personagem, Filemon. Terceiro personagem, Onésimo. De novo, primeiro personagem, segundo, terceiro, Onésimo. Então vocês vão sair daqui com esse nome na cabeça e no coração. Então diz assim, ó: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo, amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só um detalhe interessante, se os irmãos sentirem interesse no coração de estudarem sobre esse livro. Essa igreja na sua casa está falando sobre a igreja de Colossenses. A carta que Paulo escreve aos Colossenses era a igreja que se reunia na casa desse cara, Filemon, tá bom? Então, a igreja reunia na casa de quem? Filemon. Não esquece, a igreja se reunia na casa de Filemon. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, estando ciente do temor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, para que a comunhão da tua fé não se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto em teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aí agora ele vai começar a falar do segundo personagem. Primeiro, o primeiro personagem, Paulo, que está escrevendo para um cara chamado Filemon, a respeito dessa história que a gente vai ler aqui agora. Então é Paulo escrevendo para quem? Filemon, para o segundo cara. Então vamos lá. Aí o que Paulo pede para ele? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, e a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, e pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima o coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor
Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Olha aí, ó, em 3 minutos, 4 minutinhos a gente leu todo um livro. Então vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Quem que era o cara que escreveu a carta? Quem que escreveu? Paulo. Escreveu para quem? Boa. E Paulo estava escrevendo a respeito de quem? Boa. De Onésimo. Agora vamos entender um pouco da história. Se quiser pode colocar a Bíblia no colo e a gente vai conversando aqui um pouquinho hoje, porque a intenção do meu coração não é hoje pregar os 3 pontinhos normais. É que nós entendamos completamente aqui a mensagem principal desse livro. Porque nós só podemos gerar transformações nas comunidades ou lugares que nós estamos se nós somos pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Se você não é transformado, como que você vai gerar transformação? É muito simples. Quando a gente pensa de transformação, a gente está pensando em coisas grandes. Mas eu não estou pensando em coisas grandes. Vamos pensar em coisas menores. Por exemplo, se eu não respeito o meu filho dentro de casa, vocês acham que eu vou respeitar os filhos dos outros do lado de fora de casa? Talvez eu possa respeitar dependendo daquilo que eu quero ganhar. Por causa de uma ganância ou alguma coisa atrás do meu coração. Mas se você não consegue executar aquilo dentro de uma realidade menor, você não conseguirá realizar aquilo dentro de uma realidade maior. Ou seja, se eu não consigo perdoar, por exemplo, a Dani, que convive comigo todos os dias, que é uma pessoa que me ama, se ela faz algo que me chateia e eu não consigo perdoá-la, vocês acham que eu vou perdoar aquelas que não me amam como ela me ama? Porque ela está ali ao meu lado todos os dias. Ou se eu quero cuidar dos meus filhos, se eu não consigo presentear os meus filhos, será que eu vou conseguir presentear os filhos dos outros? A não ser que eu tenha uma intenção atrás do meu coração. Mas se nós não somos transformados pelo Espírito Santo em pequenas realidades, nós não vamos conseguir gerar transformações em grandes realidades. Só que para sermos transformados é difícil. Porque nós vamos ter que vestir a roupa de Jesus Cristo e fazer como Ele fez. O que diz na palavra do Senhor? Ele, como ovelha, foi guiado ao matadouro e não abriu a boca. E ele tinha todo o direito de abrir a boca, mas ele resolveu ficar calado e aceitar toda a punição. E aqui a gente vê um cara chamado Onésimo. O que esse Onésimo fez? Então olha só, Paulo escreve para esse cara chamado Filemon. Pelo que a gente vê no texto, eles se conheciam. Pelo menos, talvez não presentemente, mas ele sabia quem era um ou outro. E porque na carta Paulo fala assim, olha, Filemon, eu tenho um negócio aqui para te pedir. Mas como eu poderia te ordenar, porque você é meu filho na fé, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro te pedir. Recebe de volta esse garoto, chamado Onésimo, que eu gerei entre minhas algemas. Paulo disse para quem? Para Filemon. Filemon estava lá, recebeu a carta, abriu, leu aquela cartinha, só que talvez não foi fácil para Filemon perdoar Onésimo. Por quê? Agora a gente vai entender quem que é Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Aí você pensa assim, mas naquela época tinha escravo? Sim, tinha escravo naquela época. Isso era algo normal, era parte da economia da época. A gente não vai entrar dentro desse assunto, mas era algo normal naquela época. Então Onésimo era escravo desse cara chamado Filemon. O que acontecia com o escravo quando o escravo fugia? Quando o escravo fugia e o patrão achava o patrão pegava o escravo, levava o escravo em praça pública e dava chibatada. Pegava o chicote, chiquitá, 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 chiquitá. Por que o cara fazia isso? Para mostrar, para servir de exemplo para outros escravos, que se os outros escravos fizessem a mesma coisa, eles iriam ter um castigo. Só que quando era caso de fuga, o dono poderia até matar o escravo. Mas, o que acontecia? Se o escravo fugisse, ele precisava ser punido. Não tinha outra solução, não tinha outra hipótese, ele tinha que ser punido.
Porque o dono do escravo precisava mostrar para a sociedade que aquele escravo estava sendo punido e que ele não aceitava esse ato de rebeldia ou qualquer outra intenção que tinha no coração do cara. E tudo indica que esse Onésimo não apenas fugiu, mas ele roubou alguma coisa da casa de Filemon. O motivo pelo qual a gente não afirma que ele roubou é porque na Bíblia não diz claramente que ele roubou. Então, se na Bíblia não diz claramente que ele roubou, eu não posso chegar aqui e afirmar. Mas pelos estudos do texto, estudos de Colossenses, e pelo que Paulo escreve aqui, tudo leva a crer que ele roubou da casa de Filemon. Ele rouba e ele foge. Só que não sabemos como, mas sabemos que o Espírito Santo é que nos guia. Esse Onésimo encontra com quem? Com Paulo. E nesse momento que ele encontra com Paulo, ele aceita a Cristo. Ele aceita a Jesus. E ele começa a ser transformado por Jesus. E olha o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 10 e no versículo 11. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, o que Paulo está falando? Olha só, Filemon, antes, Onésimo não era útil para você. Antes o cara, ladrão, escravo, sem Cristo, sem nada para contribuir. Mas agora, a partir do momento que ele foi transformado pelo sangue de Cristo, ele é muito útil. E eu não somente te envio ele, mas eu envio o meu coração. E Paulo chama Onésimo de quê? Filho. Olha que legal. A pessoa, quando ela é transformada, ela começa a gerar uma nova identidade. Transformação. Antes, o cara que era um ladrão, um cara que era um escravo, um cara talvez sem parentesco, porque não fala aqui nada sobre o parentesco dele, mas agora ele é filho. E ele tem alguém que o ama, alguém que cuida. E aquele que o ama foi aquele que ensinou o que é correto. O que é correto? Jesus é o correto. Jesus é o caminho, Jesus ele é a verdade, e Jesus é o quê? É vida. Ou seja, se você tem o caminho, se você tem a verdade e você tem a vida, é impossível você não ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí o que acontece? Presta atenção. Onésimo sabia que ele era escravo e que ele era fugitivo. O fato dele ter sido transformado por Jesus mudou a situação social dele? Por exemplo, te dar um exemplo para você entender aqui. Vamos dizer que aqui na prisão aqui da... Ainda tem aquele presídio, aquele ainda é um presídio, né? Na Maraponga? Ah, não tem mais preso ali não? Tem o que ali agora? Ah, é? Então tá, vamos supor que tinha uns chegados. Eu lembro que uma vez eu vim aqui e eles cavaram um buraco e fugiram. Eu lembro desse negócio. Vamos supor que o chegado chamado José escapou. Ele cometeu um crime. O José roubou uma lotérica e o José foi preso. O José estava na cadeia e o José fugiu. Certo? Vamos dizer que o José, depois de alguns meses que o José fugiu, ele achou alguém que pregou o evangelho para ele. E ele aceitou Jesus Cristo no coração dele. E ele começou a viver uma transformação na vida dele. A transformação que José viveu no coração fez com que a situação dele diante da justiça mudasse? Sim ou não? Não. A transformação aconteceu aqui dentro. Mas o que ele fez? Tem que pagar. Certo? É a mesma situação aqui. O cara, ele era um fugitivo.
roubou, fugiu. Algo aconteceu no coração dele e ele foi transformado. Só que aí, o que um transformado vai fazer agora? Então vocês estão vendo como não é tão simples assim? É a mesma situação. E aí Paulo está com esse fugitivo, mas que agora tem Jesus, manda uma carta para o dono dele e fala assim: olha, aceita ele de volta. E ele não fala só aceita ele de volta. Olha o que Paulo pede. Ó. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Versículo 16 agora. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, receba como se fosse a mim mesmo. Ou seja, Paulo está falando assim para Filemon: não somente perdoa Onésimo, como também restitui a sua liberdade. O maior sonho de um escravo daquela época era ter a sua liberdade. Esse era o bem mais caro, esse era o presente mais valioso que um escravo poderia ter. Era a sua liberdade. E muita gente não sabe, quando um dono dava ao escravo liberdade, diante da justiça, diante do sistema do reino de Roma, quando você dava a alguém a liberdade, você era responsável por 7 anos da manutenção daquele escravo. Então Paulo chega para Filemon e fala assim: Filemon, recebe Onésimo, perdoa Onésimo, dê para ele a liberdade e anda com ele do seu lado. Olha como que foi complicado o pedido que Paulo fez a Filemon. Quando a gente lê esse livro rapidinho, talvez a gente não consegue perceber o sentimento do povo nesse negócio. Mas pensa o que Filemon sentiu quando recebeu essa carta. Porque ele leu essa carta e pensou: poxa, o cara me traiu, o cara me roubou e o cara fugiu. E ele vai voltar. Se eu não punir ele diante da sociedade, eu vou ser o quê? Um frouxo. Porque é minha responsabilidade punir o escravo diante da sociedade. Porque esse é o jeito que o sistema funciona. Então nós vemos aqui Paulo, um que era transformado, pedindo a Filemon, que estava no seu processo de transformação, para cuidar de Onésimo. Todo mundo está numa situação complicada, mas principalmente Onésimo. Porque Onésimo sabia que se ele voltasse para a casa de Filemon, morte poderia esperar por ele, chibata poderia esperar por ele, tudo que era consequência natural da época poderia esperar por ele. Teria que pagar pelo crime. Só que uma pessoa que ela é transformada pelo Espírito de Deus, ela não tem medo de andar para frente. A pessoa que é transformada pelo Espírito de Deus, ela não tem medo de pôr para fora, de reproduzir os frutos do Espírito Santo. Ela não tem medo, ela não tem reservas em fazer aquilo que é princípio bíblico. Então, a pessoa transformada com Deus, ela começa a reestruturar a sua vida, ela começa a restaurar a sua vida do princípio. Ela volta lá aonde tudo estava dando errado, ela restaura e começa uma vida nova. Como que Onésimo conseguiria restaurar e viver uma vida em abundância, sabendo que ele tinha aquele problema que não foi resolvido lá no passado? Só que muitas vezes voltar no passado para resolver os problemas, machuca, dói e é complicado. O que é mais fácil? A gente colocar, como é que é aquele termo que usa?
a peneira sob o sol, não, pôr, tampar a peneira com sol, sei lá, tampar o sol com a peneira. Fala, meu Deus do céu, eu sabia que tinha sol e sabia que tinha peneira, agora qual era a ordem? Então não era complicado, então isso é muito complicado. Não quer dizer que o fato de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus vai facilitar as ações que nós devemos tomar. Muitas vezes, quando nós temos consciência do que é o certo a fazer, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, elas devem tomar o passo de resolver o problema. Tem um amigo meu, o nome desse cara é Darlan. Ele, antigamente, ele era um bandidão. Bandidão. E aí o que aconteceu? Cometeu vários crimes. Só que ele foi para uma casa de recuperação. Nessa casa de recuperação ele aceitou Jesus. E aí começou um processo de transformação. Antes dele aceitar Jesus, ele deu um tiro na boca. Ele colocou a arma. Só que na hora que ele foi dar o tiro, eu não sei o que ele fez. Parece que na hora que ele foi segurar o gatilho, ele puxou o fundo da arma, alguma coisa assim, e o tiro saiu por aqui. Então, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer ele, você vai ver que ele tem um buraco bem aqui, que foi por onde o tiro saiu. A bala saiu. E aí, aconteceu algo muito interessante com ele. Nesse período que ele, bandidão, né, foi para a casa de recuperação, ficou na casa de recuperação, aceitou o Senhor Jesus. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, começa-se um processo de quê? Transformação. Lembra? Nós somos transformados para transformar. Se o transformado não gera transformação, então é um sinal que provavelmente não houve realmente uma transformação. E aí, o que aconteceu? O cara assaltou uma relojoaria. E o Darlan estava envolvido nesse problema. E no que ele estava envolvido nesse problema, o juiz o chamou. Porque um dos garotos que participaram do assalto falou o nome dele. O juiz o chamou. E o juiz perguntou: o senhor Darlan, o senhor está envolvido no assalto? Só que não tinha provas contra o Darlan. Só tinha a palavra de um dos garotos. Se o Darlan falasse: não, eu não estou envolvido, o que ia acontecer? Eles iriam só arquivar o processo porque não tinha provas. E só tinha um garoto que falou que ele estava envolvido. Mas, se ele falasse a verdade, ele iria ser preso. Iria pagar pelo aquilo que fez. E na verdade, ele participou, mas ele teve uma participação indireta. Ele não participou do assalto. Ele emprestou umas balas de revólver que ele tinha. E naquele momento, na hora que o juiz pergunta para ele já tinha se convertido. E ele pensou: como um servo do Senhor Jesus, por mais que eu tenha que pagar aquilo que eu cometi, eu não posso mentir. Por isso que eu digo que a pessoa que ela é transformada, na verdade eu gostaria de refazer a minha frase. Não é que ela não vai ter medo, mas o medo não vai fazer com que ela tome decisões erradas. Por mais que a pessoa trema um pouco nas bases, a pessoa vai fazer aquilo que a palavra do Senhor ordena. E no momento que perguntaram por Darlan: você participou do crime? Ele, como uma pessoa transformada, para transformar, ele falou: sim, participei. Isso depois de 10 anos que o problema tinha acontecido. E aí ele teve que pagar, acho que 11 meses no semiaberto, porque o juiz colocou umas recomendações, que como ele foi réu confesso, um monte de coisa lá. E ele chegou, foi preso, ficou 11 meses na cadeia. Ele é missionário, pastor da Igreja Batista também. Ficou 11 meses na cadeia. E em 11 meses que ele estava na cadeia, ele fundou uma igreja dentro da cadeia. Porque a pessoa que ele é transformada pelo Espírito Santo de Deus, não interessa onde ela está, ela vai gerar transformação. Só que para ela gerar transformação, ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. O tema principal desse livro, nós podemos colocar que é o livro do perdão.
Onésimo foi transformado porque ele aceitou as consequências, ele encarou as consequências, mesmo sabendo o que poderia acontecer, e andou para restituir aquilo que foi destruído. Porque a pessoa transformada, ela não para enquanto aquilo que não está certo se encaixa. Então ele voltou para o seu dono, vamos colocar assim, que ele era literalmente o dono de Onésimo. E uma coisa que é muito interessante, quem que estava levando a carta para Filemon? Quem que estava levando a carta? Isso aqui você não vai descobrir aqui nesse livro, a gente vai descobrir isso em outros livros, mas quem levou a carta? Um dos que estavam presentes na hora que a carta foi entregue, era o próprio Onésimo. A Bíblia não relata, mas eu fico tentando imaginar como que foi a sensação de Filemon estar na porta. Eu não sei se o Onésimo apareceu no primeiro momento, ou se primeiro entregaram a carta, deixaram o Filemon ler, depois o Onésimo apareceu. Eu não sei como foi esse processo, mas eu sei que o homem enfrentou o gigante de frente. Porque uma pessoa transformada não pode deixar de fazer o certo com medo das consequências que vai acontecer. Se nós temos que falar a verdade, nós temos que falar a verdade. Se nós temos que abrir as feridas que estão abertas para poder tratar e lidar com o que aconteceu no passado, para continuarmos andando para frente, a gente precisa abrir essas feridas, pedir o Espírito Santo do Senhor para que venha e limpe essas feridas, para que a gente ande para frente. Para que assim nós possamos ter uma vida em plenitude. É impossível nós gerarmos transformação sem sermos transformados. E só para encerrar, eu não sei se eu contei para vocês da rua onde nós morávamos lá no Bahrein. Cheguei a contar para vocês o que aconteceu na rua? Resumidamente foi o seguinte: quando nós nos mudamos para o Bahrein, nós percebemos que a gente não estava conseguindo ter acesso ao povo da vila mesmo. Era muito superficial e a gente precisava ter um impacto lá dentro. E aí, eu conversando com a Dani, a gente orando, eu falei assim: Dani, eu acho que está chegando o tempo da gente poder ser um pouco mais intencional e um pouco mais ousado na forma do nosso trabalho. Chegamos, esse primeiro ano foi um ano para nós nos adaptamos, conseguimos colocar todas as coisas no lugar. Então nós nos mudamos para dentro desse bairro, desse vilarejo. Por quê? Para a pessoa de outra crença, ela tem bastante dificuldade de aceitar qualquer outro tipo de ideia, de outra religião, qualquer outra visão de Deus. Então só tinha uma forma de nós pregarmos a Jesus de uma forma eficiente dentro da comunidade. E essa forma era pregar Jesus com as nossas vidas. Essa forma era mostrar Jesus no nosso dia a dia. Era mostrando às pessoas como que é ter Jesus dentro da nossa casa. Ou seja, nós somos transformados para transformar. Mas se nós queremos que as pessoas conheçam sobre Jesus, elas precisam ver o que é Jesus numa casa. Elas precisam ver o que é Jesus no casamento. O que é Jesus na criação de filhos. O que é Jesus na sua realidade com seus amigos e no seu meio social. O que Jesus causa? O que essa transformação causa? Então, ou seja, se eu sou transformado, por isso que eu usei o exemplo com vocês antes, sobre a questão, por exemplo, eu com a Dani, eu com a minha esposa. Eu não posso chegar na rua e na hora que eu estou na frente das pessoas, ser um. Por quê? Isso é falsidade. Isso é pecado. Eles precisam ver quem é Jesus quando eu estou na frente deles, quando eu estou dentro de casa. Eles precisam ver como que Jesus trabalha no relacionamento da nossa vida conjugal. Eles precisam ver como que é Jesus na minha vida como pai, na vida da Dani como mãe. E isso reflete nos filhos. Porque se os filhos estão vendo Jesus no casamento, Jesus dentro de casa, você acha que eles vão refletir o quê? Jesus. Então o que começou a acontecer?
entendemos isso, vamos para dentro da comunidade. Porque a gente entendeu que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em plenitude, vida. Eu não quero ser um sobrevivente nessa terra, eu quero ter vida. Mas para viver precisa morrer, certo? Para nós mesmos. Então, nos mudamos para essa rua, começamos a nos relacionar com o povo dessa rua, principalmente as crianças brincavam muito nas ruas, e começamos a nos tornar amigos da comunidade. E, consequentemente, estávamos presentes nos problemas em que a comunidade enfrentava, e a gente pôde fazer parte da solução de alguns desses problemas. Então nós começamos a viver junto com eles. No que nós estávamos vivendo junto com eles, eles começaram a testemunhar o que é Jesus dentro de uma casa. E isso refletiu para o lado de fora. Ou seja, a rua onde nós morávamos, as crianças elas iam para lá, e a criança árabe, ela é uma criança de uma natureza muito má. Assim, ela é diferente. Tem umas crianças muito boas, mas a sua grande maioria, dependendo, principalmente os meninos, eles têm uns negócios meio esquisitos. Então, eles brigavam demais nas ruas, tacavam pedra nos carros, quebravam a janela da casa dos outros e faziam escangalhaço. Só que na nossa rua, isso começou a mudar. Por quê? Quando eles vinham, eles percebiam que aquele tipo de atitude e comportamento não se encaixava naquela realidade daquela rua. Porque todos estavam tratando eles com amor. Eu chegava do serviço, jogava bola com eles ali, na rua, Dani brincando com as crianças, eles vendo como que eu tratava a Dani, como a Dani me tratava, como Dani tratava as crianças, os nossos amigos, transformados por Jesus também ao redor, e aquilo começou a gerar uma transformação na rua. E aí, grande parte das crianças do bairro começaram a brincar somente na nossa rua. E pararam de quebrar carro, pararam de tacar pedra, parou de um monte de coisa. E aí uma transformação começou a acontecer, e o povo começou a perguntar, o que é de diferente aqui nessa rua? E nós também não tínhamos medo de responder. E a gente falava abertamente, isso se chama Jesus. É o poder de transformação de Cristo. E falava abertamente com o povo. Só que o dono da casa pediu a casa, porque a família dele, sei lá quem, ia se mudar. E pediu para que a gente pudesse achar outra casa. E foi tão interessante que na semana em que nós iríamos nos mudar, os vizinhos chegaram para a gente pedindo para que nós não nos mudássemos. Porque eles não queriam perder aquilo que estava, aquele ambiente. Eles não sabiam, mas eles não queriam perder o mover do Espírito Santo que estava acontecendo ali naquela rua. Quando transformados pelo Espírito Santo, chegam em um lugar, o ambiente muda. E se o ambiente não muda, tem coisa errada. Temos que rever nossos conceitos. Se no meu ambiente de trabalho as coisas não estão um pouco diferentes, a gente precisa rever, falar com Deus, falar, Senhor, traga a nossa memória, traz aqui à luz o que está errado. Porque a palavra do Senhor em Mateus diz o quê? O que serve a luz escondida debaixo do candeeiro? O que serve o sal se ele não está salgando? O transformado, ele automaticamente, ele vai transformar. Você não precisa nem de fazer esforço. Você vai gerar transformação, porque você é transformado. Então, só para concluir, e orarmos aqui, e refletirmos nisso que foi tratado aqui à noite, é muito interessante. Queria deixar só mais um versículo aqui com os irmãos, Romanos 12, versículo 2. Porque aí a gente se pergunta, então tá bom, como é que de forma prática, como que nós podemos aplicar isso de uma forma a realmente aplicarmos de uma forma que isso vai transformar a realidade onde vivemos? Primeiro, nós precisamos ser transformados. Por isso que Romanos
Capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei... estão procurando? Desculpa. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele é o sexto livro do Novo Testamento. Ele é o sexto, ele está logo depois de Atos. Versículo 1 e 2. Porque, qual pode ser a sua pergunta essa noite? Tá bom, Daniel. Então, como que de forma prática nós fazemos isso? Olha aí, tem a nossa receita. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, começa na sua vida e no seu relacionamento de intimidade com Deus, pedindo a Deus uma renovação. Por isso que o autor começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque só a graça do Senhor pode gerar em nosso coração o start para essa renovação de mente. E de uma forma racional, chegarmos diante do Senhor e orar: Senhor, queremos colocar aqui na mesa, de forma aberta, aquilo que precisa ser resolvido na minha vida. As pessoas que eu preciso pedir perdão, as pessoas que eu preciso perdoar, os passos que eu tenho que tomar. Tudo isso começa a partir de Deus. E na nossa posição racional, de nos colocarmos diante do Pai, rogando pela sua misericórdia e para que possamos ser transformados pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos ter essa renovação de mente e assim podermos viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, eu vou te garantir, viver isso aqui é bênção demais, é bom demais. Mas é um processo, não é um processo fácil. Mas assim como Onésimo, ele não se acovardou. Ele andou em direção àquilo que iria resolver, ou queria dar início à resolução, à transformação na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor e assim como a sua palavra diz, eu gostaria, Senhor, de rogar pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, porque só o Espírito Santo do Senhor que pode convencer os nossos corações, só o Espírito do Senhor que pode trazer convicção aos nossos corações, convicções de pecados, onde às vezes estamos agarrados e não conseguimos sair, convicções de situações que não foram resolvidas e que temos nos acovardado, ou que não queremos cutucar para não gerar um incômodo. Mas, Senhor, eu peço que tudo isso que não foi limpo, tudo isso que não está às claras, tudo aquilo que não foi tratado, eu peço que o Espírito Santo do Senhor haja na nossa vida de tal forma que vai ser impossível não tratarmos as coisas que precisam ser tratadas, para que possamos, Senhor, ser totalmente transformados pelo Senhor, pelo sangue do Senhor, transformado de tal forma que não será nem um certo esforço gerarmos transformação ao nosso redor, porque aonde a luz chega, ali as trevas somem. É só ação e reação. É ação de nos levantarmos e chegarmos em um lugar, e a reação da luz chegar naquele local é as trevas se dissiparem. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, porque não é fácil deixarmos o nosso orgulho de lado para pedirmos perdão ou para perdoar. Não é fácil, Senhor, olharmos para aquela situação onde nós sabemos que precisamos consertar, porque muitas vezes ela vai ter consequência. Quando vamos lidar com a verdade,
Nós muitas vezes temos medo do que essa verdade pode causar, das consequências que essa verdade pode trazer. Mas eu peço, Senhor, que como pessoas transformadas pelo sangue do Senhor, nós possamos nos posicionar e não nos acovardarmos diante disso. E que possamos assim poder experimentar o que a sua palavra diz. A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.